paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Deus me trouxe aqui para vos trazer uma palavra da parte do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43, a palavra de Deus vai nos falar do cego de Jericó. O cego de Jericó era uma pessoa anônima, pois a Bíblia se refere a ele como Bartimeu, o cego, que significa o filho de Timeu. Bartimeu nem é referido pelo nome. Significa que para muitos talvez o cego de Jericó não fosse uma pessoa importante, mas a sua atitude de fé o tirou do anonimato e ele foi citado no Evangelho. Deus, ele usa pessoas simples, usa pessoas comuns para trazer grandes exemplos de superação, exemplo de vitória. E Jesus vinha passando por Jericó e estava ali posicionado estrategicamente à beira do caminho, um cego a mendigar, e esse cego era Bartimeu. Jesus vinha e o acompanhava uma grande multidão. Bartimeu, o cego, ele não enxergava, ele não tinha visão, mas ele ouvia e ouvia muito bem. E ele soube discernir que aquela multidão que passava por ali era uma multidão diferente. Bartimeu estava acostumado a ouvir multidões que passavam, pois ali era o caminho de Jerusalém. Quando o povo passava para adorar, que subiam a Jerusalém para adorar, passavam por ali. Quando passavam, estava ali o cego Bartimeu. E então Bartimeu, ele percebeu que aquela multidão era uma multidão diferente. No meio daquela multidão havia brados de júbilo, brados de vitória, e naquela multidão havia alguém que poderia mudar a história de Bartimeu. Bartimeu, então, quando ele ouviu a multidão e percebeu que Jesus estava presente na multidão, Bartimeu então se levanta e começa a clamar. E quando Bartimeu começa a clamar e bradar, ele começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então começaram a repreendê-lo para que se calasse, não incomodasse o Senhor Jesus. Mas Bartimeu não se deteve e cada vez gritava mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus poderia mudar a história dele, ele sabia que Jesus mudaria a sua história e começou a clamar. Não se calou quando queriam que ele calasse a sua voz. Um exemplo de superação, um homem cego, pobre, mendigo, à beira do caminho, com a sua capa a mendigar. E ele estava ali à beira do caminho, mas ele não se deteve. Ele clamou cada vez mais alto, chamou a atenção de Jesus, que parou e mandou chamá-lo. Jesus disse para os seus discípulos: vai, trazei-o até mim. E quando ele chega até Jesus, o Senhor Jesus o pergunta: o que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver? Ele respondeu para o Senhor. Mas quando foram chamá-lo, ele levantou, lançou de si a sua capa, jogou a capa fora. Uma capa para um cego numa região de deserto, de calor, uma região em condições inóspitas, era fundamental para a sobrevivência de um homem cego. Então ele deduziu, ele confiou, ele teve fé que não precisaria mais da sua capa e jogou a capa fora. Deus me trouxe aqui para te dizer: confia inteiramente no Senhor, lance fora a sua capa, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar em sua vida. Nós confiamos em tantas coisas, nós depositamos as nossas confianças, expectativas em tantas coisas e nos esquecemos de confiar em Jesus. Mas Bartimeu confiou inteiramente, ele acreditou que não precisaria mais daquela capa.
Então ele foi até Jesus. Jesus diz: o que tu queres que eu te faça, Senhor? Que eu torne a ver. O cego Bartimeu, um homem anônimo, mendigo, pobre, à beira do caminho, agora foi curado por Jesus. Não precisaria mais mendigar, não precisaria mais viver da mendigância, dos favores de terceiros, não precisaria mais daquela capa. Agora ele era um homem curado e ele seguiu a Jesus. Algumas coisas que o cego de Jericó nos ensina: a ter resiliência, a não ser influenciado pelos outros. Muitas vezes as pessoas vão querer fazer você calar a boca, vão dizer para você: pare de clamar, porque você está clamando tanto, está orando tanto. Do que adianta orar desta forma? Mas quando Jesus mandou chamá-lo, aquelas mesmas pessoas que o estavam mandando se calar, agora vieram trazer uma boa notícia para Bartimeu e dizendo: anima-te, homem, o mestre manda chamá-lo. Então, não desista do teu milagre, tenha resiliência, tenha fé, saiba discernir se a multidão que você está seguindo por aí realmente é a multidão do milagre, se realmente Jesus está presente nesta multidão. Ele era cego, ele não podia enxergar, mas ele ouvia e ouvia muito bem. Pessoas com deficiência visual, geralmente eles desenvolvem outros sentidos: a audição, o olfato, o paladar, o tato. As pessoas que são deficientes visuais, eles têm uma audição muito aguçada, eles escutam muito bem. Então, mesmo que você não tenha todas as ferramentas necessárias para concluir o teu projeto, aquilo que você tanto quer fazer, use as ferramentas que você tem. É com pouco mesmo, talvez você tenha tão pouco. Bartimeu só tinha uma capa, vivia à beira do caminho e sobrevivia com aquilo que as pessoas davam para ele, sobrevivia de doações. Então, essa palavra nos leva a observar a vida de Bartimeu e ver em Bartimeu que era uma pessoa anônima, mas por causa da sua fé foi citado no Evangelho. E hoje, aonde se ouve falar de Jesus, ouvimos falar de Bartimeu. Aleluia! Saia do anonimato, tenha um posicionamento de fé, porque Deus quer te honrar. E Jesus pergunta para você nesta hora: o que tu queres que eu te faça? Recebe em nome de Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Se você crê, recebe. Glória a Deus. Amém.